Olha o spoiler! Olha o spoiler! Na minha mão mais barato! Leva 2 Game of Thrones, sai Harry Potter de graça! De tempos em tempos a gente vê essa discussão sobre spoilers serem bons ou serem ruins ressurgir das cinzas. Seja quando todo mundo sabia o que ia acontecer com Dumbledore no final de Harry Potter, seja agora com Game of Thrones. Aparentemente o que aconteceu foi que a galera do The World of Ice and Fire, um site famosérrimo sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, ficaram irritados com os produtores da série da HBO Game of Thrones. Por quê? Em um dos Inside the Episodes, alguma coisa assim, que eles comentam o episódio logo depois de ele ser transmitido pelo canal da HBO, os produtores viraram e falaram um spoiler dos livros. Como isso é possível? Eles têm contato ali direto, mancomunados com George R.R. Martin. George R.R. Martin, escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. E ele contou pra eles o que é que ia acontecer com um determinado personagem, que eu não vou dizer qual é, no livro que ainda nem saiu. Os produtores se aproveitaram dessa informação e fizeram um episódio, na verdade uma cena de um episódio baseada no que vai acontecer. Mas até aí, como espectador e como leitor do livro, eu não tenho como saber se aquilo que está acontecendo no seriado vai acontecer também no livro ou não. Mas a partir do momento que os produtores dizem nós fizemos isso baseado no que o George R. R. Martin disse, pois é. Você está me dizendo o quê? Que aquilo realmente vai acontecer no livro que ainda nem saiu. Com muita raiva, querendo se vingar dessa situação, a galera do The World of Ice and Fire resolveu contar para todo mundo o que é que ia acontecer no último episódio desta temporada. Eles fizeram isso porque o acontecimento principal desse último episódio já tinha acontecido nos livros. Inclusive, existem já diversas suposições sobre o que vai acontecer depois disso, se é que você sabe do que eu tô falando. E isso me fez lembrar de uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, que foi divulgada aqui no Brasil pela Super Interessante 2011. Eu vou deixar o link ali na descrição, e dizia o seguinte: spoilers fazem você gostar mais da história. Como isso é possível? Bem, eles colocaram vários voluntários para lerem histórias curtas e diziam para eles o que é que ia acontecer no final. Mesmo quando a revelação fosse o assassino de um livro da Agatha Christie, vejam bem. E, para surpresa deles, o grau de satisfação que foi apontado pelos leitores no final da leitura, daqueles que tinham sabido do final, aqueles que tinham recebido os spoilers, era superior ao daquelas pessoas que não tinham recebido os spoilers. A suposição deles era de que spoilers são superestimados e que o enredo não importa tanto assim para a satisfação quanto a escrita. Outra hipótese deles era de que quando as pessoas sabiam o que ia acontecer, a leitura se tornava mais fluida, porque cognitivamente falando, ficava mais fácil de ler. A minha hipótese, gente, é um pouquinho mais parecida com essa primeira. Eu acho que não importa tanto o que vai acontecer, quanto como aquilo vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. O que eu vou ler agora é exatamente o primeiro parágrafo do livro Bonsai, do escritor chileno Alejandro Zambra, que é o seguinte: no final ela morre e ele fica sozinho. Ainda que, na verdade, ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama, ou se chamava Emília, e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Eu descobri esse trecho no texto do Alexandre Liatti, Por que devemos ler os chilenos? Lá no Medium do Cabine Literária, também vou deixar o link ali embaixo. Mas o que importa é o seguinte: o autor virou e deu para vocês o que vocês iam descobrir apenas no final do livro, caso ele não tivesse falado nada. Isso faz com que você queira ler menos o livro, porque, na verdade, para ser bastante sincero, eu fiquei bastante interessado depois de ler esse trecho. Tudo que eu queria saber é por que eu deveria me importar com o fato de que a Emília morre ou com o fato de que o Júlio vai ficar sozinho. Quem são essas pessoas? Eles namoram? Eles são amigos? Eles são colegas? Entendeu? Da onde saiu tudo isso? Aí é nessa hora que quem me conhece bem pode chegar e dizer: mas Danilo, você não vê trailer, você não lê sinopses, como é que você tem a cara de pau de chegar agora pra mim e falar que spoilers são superestimados, velho?
Vamos lá, gente, para começar, sinopses geralmente são muito mal escritas e dão um direcionamento completamente diferente daquilo que você vai encontrar dentro do livro. Então, eu já fui enganado por sinopses diversas vezes e por isso eu não leio mais. Outra coisa são os trailers. Os trailers, gente, não mostram apenas o que vai acontecer, mas muitas vezes eles mostram o como também. Eles estragam as piadas dos filmes, eles mostram os efeitos especiais mais legais que a gente encontrar. Então, eu realmente prefiro evitar se eu posso. Mas isso não significa, por exemplo, que se alguém chegasse e falasse, ó, no final dos Vingadores 2, o inimigo é derrotado e todos eles ficam vivos. Pô, é meio óbvio, né, gente? E spoiler de livro é a mesma coisa, falar quem morre, quem revela que é gay no final, quem acaba casando, quem tem filho. Isso é tão irrelevante no decorrer da história que acaba perdendo realmente um pouquinho dessa relevância. Mas em livros, histórias como da Agatha Christie, em que o objetivo é descobrir quem é o grande assassino, quem é o vilão, eu acho que é um pouquinho de sacanagem você, na primeira leitura, já saber qual é o final. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse pode ser um grande fator de replay. O que eu quero dizer com isso? Você pode primeiro ler o livro sem saber, então você chega no final e fala, oh meu Deus, eu jamais desconfiaria que era um mordomo com um candelabro na sala de estar. Então você lê de novo, agora reparando nas pistas que a autora vai deixando pra você no decorrer da história. Aí você vai falando, pô, eu não tinha reparado nisso, bacana pra caramba. Agora esse lance de ficar discutindo, criando inimizade, aliás, às vezes até desfazendo amizade por conta de spoiler, gente, é uma coisa tão fútil, uma coisa tão idiota, sabe? Podem parar. Eu mesmo, que não sou o maior fã de spoilers do mundo, adoro entrar em sites de teorias, hipóteses, para saber o que é que será que vai acontecer nos próximos livros que ainda não existiram. Então, pô, como é que eu poderia virar e falar, ah, eu odeio spoilers? Não é assim que funciona, né? É claro que eu respeito completamente uma pessoa que chega e diz, olha, eu não quero spoiler, não me conte spoiler. Beleza, cara. E para isso, gente, se vocês quiserem, vocês podem procurar também vários aplicativos, programas de computador também, que vocês podem baixar, que tiram spoilers até da timeline do Facebook. Tem umas coisas bem absurdas, assim. E é isso aí, agora é a vez de vocês escreverem nos comentários o que é que vocês acham. Spoilers são realmente superestimados, valem de nada? Ou então eles afetam realmente a sua experiência de forma negativa? Contem aí as suas experiências, deem exemplos. E deixem também perguntas para eu responder no próximo vídeo. Então, um grande beijo. Nos vemos na quarta-feira que vem. Se inscreva no canal, porque aqui no Cabine é sempre literatura com personalidade. E visita também o meu canal Papo de Viado, que tem sempre vídeos às segundas e quintas. Um grande beijo! No meu vídeo anterior, milhos que derretem suas bolas, hashtag KeepYAWeird, vocês fizeram comentários e agora eu vou respondê-los. O Roger Veiga quer saber onde eu comprei a camiseta que eu estava usando naquele vídeo. Disse que gostou. E eu vou dizer para você que foi na Chico Rei. Inclusive, se você acessar chicorei.com, você pode usar o cupom Cabine Literária, tudo junto, para ter 15% de desconto. Essa camiseta aqui também é da Chico Rei. O Evandro Roberto está na minha frente em relação a Andrew Smith. Ele disse que já leu a duologia The Marbury Lands e, meu Deus, é o negócio mais estranho, bizarro, nojento, what the fuck, que já li na minha vida, mas é muito bom. E eu tô muito curioso para ler The Marbury Lands, não vejo a hora de chegar aqui no Brasil, cara. Já o Vinícius Cavalcante não é tão fã assim do Andrew Smith, disse que admira fortemente as milhões de pessoas que conseguem gostar de Grasshopper Jungle, que é o nome em inglês de Selva de Gafanhotos, mas achou o livro sofridíssimo, muito mal estruturado, talvez tenha sido um problema pessoal com o estilo de escrita do Smith, mas é sempre bom um vídeo desses, até para tornar esse estilo de OYA mais conhecido. Obrigado, Vinícius. E eu acho, inclusive, que o seu ponto de vista é bastante possível, é um ponto de vista bastante interessante, mas eu devo dizer que o Andrew Smith realmente causa um estranhamento de início. Quando eu li Minha Metade Silenciosa, que foi o primeiro livro que saiu dele aqui no Brasil, eu achei bastante estranho algumas coisas que ele fazia, né, uns parágrafos bastante curtos, essa coisa que ele tem de nomear os capítulos, e ele vai fazendo uma série de repetições e de coisas no meio do livro que você fica meio assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Se você já está acostumado a ler outros tipos de YA. Mas uma vez que você se acostuma, eu devo dizer que se torna bastante recompensador. Né? Hoje eu digo que o Andrew Smith é o meu autor YA favorito, acho que justamente porque ele não tem medo de errar. Ele vai, ele inova, ele faz
né? Sem esse tipo de preocupação de, tenho que estar dentro de uma formatação pré-definida. Como eu já disse, inclusive na resposta aos comentários aqui no YouTube, eu falei que Andrew Smith é bastante pós-moderno, então ele é muito voltado para os nossos tempos atuais. Então, se vocês lerem, vocês vão entender o que eu estou falando. Se vocês são tão ligados em tecnologia, em maneiras diferentes de escrever em redes sociais, como eu sou, por exemplo, dá para reconhecer muita coisa ali. Então, assim, apesar de parecer que ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe muito bem. E eu devo dizer que ele tem bastante coragem. E é isso. Acabou, Gabes.